Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Como que você está? Estou passando aqui para trazer para você uma palavra da parte do Senhor sobre humilhação, sobre a necessidade de você descer. Assim como Jeremias, Deus mandou ele descer à casa do oleiro para observar o processo de feitura do vaso, que você possa, assim como Naamã, sendo chefe do exército sírio, do rei da Síria, pertencente ao rei da Síria, não ao povo de Israel, mas porque ele creu na palavra dos seus servos que lhe diziam: olha, ouve o profeta mandou o seu moço dizer que você vá no Rio Jordão e mergulhe nele 7 vezes. Quer dizer, para ele era algo que, se não acontecesse nada, era uma humilhação muito grande para ele. Primeiro porque, segundo ele, existiam rios muito menos poluídos do que o Rio Jordão. A palavra de Deus conta aqui em 2 Reis, capítulo 5, que havia também os rios de Abana e Farpar, né? Rios de Damasco, que eram melhores do que as águas de Israel. Porém, Deus queria que ele descesse era nas águas do Rio Jordão. E nesse momento, quando ele finalmente entendeu que ele não tinha para onde correr, ele não tinha onde se socorrer, ele era leproso, Naamã era leproso e ele queria ser curado. Talvez hoje você queira ser curado de alguma enfermidade, talvez hoje você queira ser curado da sua alma, do seu espírito, e muitas vezes o Senhor na sua palavra manda descer, ou seja, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Nós precisamos descer na presença do Senhor, nós precisamos mergulhar, ou seja, nós precisamos obedecer, certo? Então Naamã ele poderia não ter obedecido, primeiro porque quem mandou o recado, quem trouxe o recado a ele não foi nem o profeta Eliseu. Quem trouxe o recado foi um servo do profeta. E ele já se sentiu consternado por isso. Porque por que o profeta não veio falar comigo? Por que ele mandou alguém? E mesmo assim, ouvindo a palavra dos seus servos que diziam: se te pedisse uma coisa muito mais difícil do que isso, você não faria? Ele simplesmente foi lá no Rio Jordão e mergulhou. E a palavra de Deus diz que ao dar o 7º mergulho e sair das águas, a sua pele estava como de uma criança. Ele já não era mais leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa tarde, nesse dia, nós possamos ouvir a voz do Senhor que nos manda mergulhar, nos manda nos humilhar, aceitar a vontade do Senhor, assim como Jó. Jó passou uma situação que ele não gostava, certamente ele não queria passar. Se ele pudesse escolher, ele não passaria. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu inclusive a sua própria saúde, porque a palavra de Deus diz que o seu corpo era uma chaga só, mas aquela era uma situação que o provaria, e mesmo assim ele não murmurou, ele não blasfemou, assim como a mulher dele disse que ele deveria fazer, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó não, Jó permaneceu fiel, e a palavra de Deus diz que Deus deu a Jó tudo que ele tinha em dobro, restaurou a sua saúde, restaurou a sua vida, lhe deu filhos, lhe deu bens em dobro. Então Deus é maravilhoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E agora irei adorar o Senhor com esse louvor. Medite na letra desse hino. Ele fala sobre a sua necessidade de obedecer e mergulhar. Ouça essa história de fé neste dia e aumente a sua fé, a sua confiança no Senhor. Quando o Senhor te mandar mergulhar 7 vezes, quando o Senhor mandar você descer a humilhação, louvado seja o nome do Senhor, obedeça. Em meio a grandes homens, Deus usou uma pequena serva. É assim que Ele faz quando quer usar alguém na terra.
Ouça essa história de fé. Uma menina foi levada, do seu povo foi tirada, cativa então ela ficou, mas Deus jamais abandonou. Em meio às circunstâncias, Deus usou a serva para ser um instrumento para um milagre na vida de Naamã. Deus age como quer, você só precisa ter fé para ver o milagre acontecer. Se é para mergulhar, não importa o lugar, mergulhe fundo como fez Naamã. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes, mergulhe 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes que o milagre vai acontecer. Mergulhe 6 vezes, mergulhe com fé, mergulhe, irmão, são 7 vezes, pode ir mais fundo, receba a cura, receba a unção. Mergulhe uma vez, mergulhe 2 vezes, mergulhe 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes que o milagre vai acontecer. Mergulhe 6 vezes, mergulhe com fé, mergulhe, irmão, são 7 vezes, pode ir mais fundo, receba a cura, receba a unção. Em meio às circunstâncias, Deus usou uma serva para ser um instrumento para um milagre na vida de Naamã. Deus age como quer, você só precisa ter fé para ver o milagre acontecer. Se é para mergulhar, não importa o lugar, mergulhe fundo como fez Naamã. Mergulhe uma vez, mergulhe 2 vezes, mergulhe 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes que o milagre vai acontecer. Mergulhe 6 vezes, mergulhe com fé, mergulhe, irmão, são 7 vezes, pode ir mais fundo, receba a cura, receba a unção. Mergulhe uma vez, mergulhe 2 vezes, mergulhe 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes que o milagre vai acontecer. Mergulhe com fé, mergulhe, irmão, são 7 vezes, pode ir mais fundo, receba a cura, receba a unção. Receba a cura, mergulhe, receba a unção, receba a cura, receba a unção, receba, irmão. Mergulhe uma vez, mergulhe 2 vezes, mergulhe 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes que o milagre vai acontecer. Eu não sei quantas vezes você precisa mergulhar, mas se o Senhor mandou você mergulhar 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, a quantidade de vezes que o Senhor mandou você mergulhar, você tem que obedecer à voz do Senhor. Quando o Senhor manda você falar, você não pensa: ah, Senhor, mas e se for de mim? Ah, Senhor, e se não acontecer aquilo que o Senhor falou ao meu coração que vai acontecer? E se você deixar de ouvir a voz do Senhor e não falar, e não mergulhar, a sua bênção vai estar cada vez mais longe de você. Você precisa confiar, porque o Senhor é aquele que cumpre a palavra que Ele coloca na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Seja usado pelo Senhor, queira ser usado pelo Senhor, queira mergulhar,
quantas vezes for necessário, queira descer nas asas da humilhação, porque muita gente quer ser grande, porém as pessoas grandes dos personagens bíblicos que nós conhecemos antes precisaram descer. Jó precisou descer, Davi precisou descer. Davi foi perseguido por Saul durante muito tempo. A promessa de que ele seria rei de Israel aconteceu no tempo de Deus, enquanto isso ele foi perseguido por Saul diversas vezes. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.